E aí, pessoal, eu sou Daniel Cúrio e esse aqui é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Aqui a gente aborda sempre o trabalho da Polícia Civil no combate ao crime. E o assunto hoje é o trabalho da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, a equipe mais tiro, porrada e bomba da Polícia Civil. E a gente tem um convidado muito especial para essa conversa. Aliás, uma conversa aqui às vésperas do aniversário da CORE. Está comigo aqui o coordenador da CORE, o delegado Fabrício Oliveira. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Daniel. Prazer. Boa tarde a todos. É uma honra poder estar aqui falando um pouquinho da CORE, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. O Domingo de Lei é gravado no estúdio da Biblioteca Parque da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O operador de gravação de áudio é o Fábio Aquino, a edição de áudio é de Daniel Cúrio e a edição de vídeo de Pedro Lobato. Bom, doutor, para começar eu queria perguntar como é que foi um pouco da sua trajetória na Polícia Civil até chegar, desde a sua entrada na Polícia Civil até chegar ali ao comando da CORE? Eu ingressei na Polícia Civil em 2002, ainda com 20 anos, no cargo de inspetor de Polícia Civil. Eu tive uma trajetória por algumas delegacias do interior, comecei trabalhando em Petrópolis, onde eu fiz grandes amigos, trabalhei também em Paraíba do Sul. Aí eu tive uma pequena saída da Polícia Civil quando eu passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, depois de 5 anos lá, eu retornei como delegado de polícia, por essas coincidências da vida, sendo mais uma vez lotado em Petrópolis. Então, voltei como delegado de polícia e aí comecei a buscar uma qualificação técnica, operacional, procurei os cursos da CORE e foi quando começou essa grande jornada aí que me trouxe ao comando da unidade nesses últimos 3 anos. Você acha que esse perfil operacional sempre foi o seu mesmo ou foi uma coisa que aconteceu ali no meio do caminho? Acho que foi uma coisa que aconteceu. Quando eu entrei para a polícia, eu sempre fui um cara muito proativo. Eu gostava de dar resultado, de realizar prisões, apreensões, de estar com as equipes em ações. E como delegado, eu buscava uma qualificação profissional, porque eu me espelhava em muitos delegados, que eram referência da Polícia Civil. Um deles, o Rodrigo Oliveira, que é um grande amigo e que já se aposentou. Então, eu queria me qualificar para ter condições de estar com uma boa equipe, dando resultados, à frente de uma delegacia especializada, por exemplo. Para mim, a CORE sempre foi uma coisa muito distante, então, sequer era um sonho, para mim não era uma possibilidade. Então, eu busquei o curso de Operações Táticas Especiais, que é o principal curso da CORE, com o objetivo de uma capacitação operacional, saber comandar uma equipe, saber estar numa operação e conseguir concluir o curso. Isso permitiu que algumas portas fossem abertas, Fiz grandes amizades na CORE, pessoas que foram meus instrutores, hoje são verdadeiros amigos, e acabou que tudo se convergiu para que eu recebesse um convite do Rodrigo e do Vieira, e em 2013, 2014 eu cheguei na CORE. Então foi um período de muito aprendizado, Cheguei lá, fui recebido por esses feras aí, e comecei a estar mais esse dia a dia de operações, porque é diferente você estar com a sua delegacia numa operação e você estar numa unidade que só realiza operações e tem aquela responsabilidade de fazer um planejamento, uma execução de uma operação, a responsabilidade pela segurança de todos os envolvidos. Então, assim, foi uma nova fase, uma fase operacional que veio surgindo assim no decorrer da minha carreira. A gente está falando aqui da CORE, que está completando 54 anos agora em 2023, mas para quem não conhece, dá para a gente explicar um pouquinho do que é essa tal de Coordenadoria de Recursos Especiais? A CORE é a Unidade de Operações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A sua origem remonta a 1969, quando foi criado o Grupo de Operações Especiais. Desde então, o nome mudou, a unidade veio evoluindo, até que se consolidou em 2001 como Coordenadoria de Recursos Especiais. E é motivo de orgulho para a CORE do Rio de Janeiro que as unidades de operações das demais polícias civis do Brasil, praticamente todas hoje, passaram a se chamar CORE em referência à CORE do Rio de Janeiro. Isso é muito bacana. Então, por se tratar de uma Coordenadoria de Recursos Especiais, a gente reúne na CORE os recursos especiais da Polícia Civil. São serviços que formam o que é a CORE. A gente pode citar aqui o Esquadrão Antibombas, que é o esquadrão antibombas policial mais antigo do Brasil. O Serviço Aeropolicial, que é o SAER, nossa parte de operações aéreas, também é precursor em utilização de aeronaves no serviço policial. O Serviço de Recursos Especiais, que é onde está
o SOT, que é a nossa seção de operações táticas especiais, a nossa seção mais capacitada. A gente tem atiradores de precisão, gerenciamento de crises, e os policiais mais bem treinados. A gente tem o serviço de apoio operacional, que é onde está o SAP. O SAP muitas vezes é a porta de entrada da CORE, é para onde aquele policial que se formou no COP ele vai trabalhar. O SAP ele atende todos os tipos de missões, está nas operações mais arriscadas e também está em algumas missões rotineiras. A gente tem o STE, que é o Serviço de Treinamento Especializado, que se dedica ao treinamento da unidade, dos próprios policiais da CORE e também de outros profissionais, de outras instituições, que faz um trabalho muito interessante de integração também. E a gente tem o SPO, que é o Serviço de Planejamento Operacional, que cuida do planejamento tanto da unidade, planejamento estratégico da unidade, quanto o planejamento das operações. Então, é basicamente essa que é a estrutura da CORE e a união dessas especialidades diferentes, né, desses profissionais muito bem capacitados, cada um na sua especificidade, que faz o diferencial da CORE, que são operações por terra, por ar, com especialidades diferentes sob o mesmo comando. Agora, a gente falou um monte de nome, a gente falou um monte de sigla, mas assim, pra gente dar uma cara para tudo isso, o que tem então na CORE? Tem o esquadrão de bombas, tem a parte dos helicópteros, o que mais que a gente pode dizer assim para dar um perfil? Então, assim, para a população que acompanha o trabalho, a gente tem o esquadrão de bomba, que são os técnicos explosivistas, colocam aquela roupa antifragmentação, como no filme Guerra ao Terror, e fazem desativação de granadas nas ruas. Depois da explosão de um caixa eletrônico, são aqueles profissionais que estão com aquelas roupas de proteção e com equipamentos para fazer uma varredura preventiva. E vocês têm aqueles robozinhos também que vão lá, igual a gente vê em filme? Temos, são uma série de tecnologias, né? Bloqueadores, essas roupas antifragmentação, esses robôs que são muito utilizados também. Então, assim, é muito interessante, inclusive, a visitação ao esquadrão de bombas, né, para os profissionais que trabalham com segurança pública e conseguem ver de perto o que eles fazem no dia a dia. E chama a atenção o volume de trabalho do esquadrão de bombas, né? Que a gente tem de 3 a 4 acionamentos por dia. Caramba. Quando chega ao final de um ano, assim, são quase 2.000 acionamentos, e a gente vê que a quantidade de artefatos explosivos que são destruídos ou recolhidos aqui no Rio de Janeiro, ela não tem paralelo em nenhuma outra cidade que não se encontre em guerra declarada. Então, assim, os números são bem elevados. Fora o esquadrão de bombas, tem a parte ali do SAER que tem os helicópteros, né? Tem o SAER, né, que é o Serviço Aeropolicial, durante muito tempo foi conhecido como SEGOA, Coordenadoria Geral de Operações Aéreas. Os caras são referência no Brasil, então eles fazem aquele apoio aéreo nas operações policiais, com as aeronaves voando baixinho, muitas vezes são filmadas, né? A gente tem 4 aeronaves hoje. Nossa aeronave principal de combate é o Huey, que é uma aeronave militar com uma blindagem muito resistente. Então são aqueles verdadeiros anjos da guarda ali na operação, que estão fazendo um voo mais aproximado, protegendo as equipes de terra, dando informações também. As aeronaves também são utilizadas no resgate de acidentados, em áreas de difícil acesso, em apoio ao Corpo de Bombeiros, no resgate de afogados, no resgate de pessoas feridas. Então, uma série de empregos da aeronave, mas ela é mais conhecida aqui no Rio de Janeiro, principalmente pelas filmagens que percorrem a internet, nesse apoio aproximado a operações, que não quer dizer tiro, é um apoio próximo da equipe para estar dando aquela proteção ao policial que está em terra e, se for o caso, se a aeronave for atacada ou se a equipe de terra for atacada, ela pode responder com tiro e, com isso, proteger a vida dos policiais e também da população. Uma coisa curiosa sobre os helicópteros é que aqui no Domingo de Lei a gente já tratou de várias operações recentes muito importantes. A gente já falou da operação para prender o Eco, para prender o Macaquinho, para prender o Comel, entre muitas outras. E eu sempre faço uma mesma pergunta nessas conversas, que é: sem o helicóptero, essa operação teria sido possível? E a resposta é sempre não, assim, para ver como é que é um diferencial ter o SAER, né, para dar esse apoio nas ações das delegacias das outras equipes, né? Eu acho isso sempre muito importante de frisar. É um diferencial muito grande, é uma vantagem da polícia, porque muitas vezes a gente encara um cenário que é desafiador, né? O criminoso que hoje realiza um domínio territorial no Rio de Janeiro, coloca obstáculo nas vias, posiciona atiradores, conhece muito bem o terreno,
muitas vezes a geografia é desfavorável ao policial. Quando a gente coloca a aeronave nessa equação, a gente tem uma vantagem que o criminoso não tem. Então isso dá rapidez para a polícia, dá eficiência, e a gente percebe também que as operações com a utilização de aeronaves são mais seguras, tanto para os policiais quanto para a população, porque ocorre menos confrontos, e quando acontecem aqueles confrontos, eles encerram mais rapidamente, porque o criminoso ele não quer se expor para a aeronave, ele fica querendo se esconder, faz um tiro mais escondido. Então assim, a aeronave é um grande diferencial e é um instrumento que protege vidas, que salva vidas no Rio de Janeiro. Fora isso também tem, né? Tem blindados, tem sniper, Tem os veículos blindados, né, que ficam no serviço de apoio operacional no SOL, mas são utilizados por todas as equipes, né? Atualmente nós estamos com 6 veículos blindados, muito utilizados em áreas conflagradas para dar segurança para a equipe que tem que chegar até um ponto. Um trabalho muito comum da CORE é dominar o terreno para que equipes da Polícia Civil possam cumprir objetivos, cumprir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, checar informações de inteligência, realizar diligências, perícias. Então aquele veículo, ele dá uma segurança para a equipe poder ser desembarcada em alguns pontos táticos, estratégicos daquela localidade, a fim de que o local seja tomado e estabilizado para a polícia poder trabalhar. Então é um veículo muito importante. A gente também tem a seção de operações com cães. Hoje a gente tem diversos cães cães de trabalho que encontram com faro, né, drogas, armas, munições, explosivos também. É um trabalho muito legal que é feito pelos profissionais de lá, e também é um diferencial da CORE hoje, porque é tudo integrado dentro de uma mesma unidade. E normalmente quando tem uma ação, acaba que essas áreas diferentes da CORE acabam, né, se integrando para fazer alguma coisa. Se a gente analisa qual é a demanda, a CORE, em regra, ela trabalha sob demanda, uma solicitação de alguma unidade, em regra da Polícia Civil, às vezes de outra instituição. A gente estava dando apoio, por exemplo, para essa semana agora para a Polícia Federal, então também outras instituições, mas a gente trabalha muito com unidades da Polícia Civil. Então, de acordo com a demanda, a gente verifica quais recursos devem ser empregados. Dependendo da operação, a aeronave não vai ser empregada de início, vai ficar de sobreaviso, né? A gente chama de QAP, para caso tenha necessidade de ser acionada. Dependendo da operação, a gente não vai colocar o veículo blindado, porque ele não vai conseguir dar um ganho para a gente. Às vezes a favela é cheia de vielas muito estreitas e de escadas. Então a gente analisa qual que é a missão, quais são aqueles desafios, as dificuldades que vão se apresentar, para selecionar quais recursos serão empregados. E para ser um agente da CORE, o que precisa? Para ser um agente da CORE, o cara tem que ter muita vontade, né? Tem que ser voluntário. Então o primeiro quesito é ser voluntário, ser policial civil, ter uma boa condição de saúde, uma boa condição física e mental também. Não pode estar respondendo processos administrativos ou criminais por condutas que desabonem, né? Por alguma coisa que desabone a sua conduta. E também não pode ter antecedente criminal. Então, assim, a gente faz uma peneira muito forte para o policial trabalhar na CORE. Tem que ter uma conduta irrepreensível e, além disso, tem que ser formado em algum curso de operações da CORE. Nosso curso principal ali, que é a porta de entrada da CORE, que é o curso mais curto, é o curso de operações policiais. Então, normalmente, o policial tem que se formar no COP, curso de operações policiais, para poder ingressar na CORE. Mas existem outras possibilidades. Tem o curso de técnicos explosivistas, que forma técnicos em explosivos para o esquadrão de bombas, que também é uma porta de entrada. Tem o curso de operações aéreas, que a gente está com curso em andamento agora. A gente, por enquanto, está com 11 alunos, a gente espera que todos consigam se formar. Uma peneira muito grande, porque esse turno era grande, a gente chegou em 11. E tem o nosso principal curso, que é o curso de operações táticas especiais, que é o curso mais extenso, é o curso mais completo, é o curso mais difícil de se formar e que também é uma porta de entrada para a CORE, para o policial que vai trabalhar no SOT, na seção de operações táticas especiais. Esse curso, né, o COT, ele é dado também para outras forças, não? Então, a CORE, ao longo dos anos, ela foi muito importante na qualificação de outras unidades do Brasil, né? Eu coloco como exemplo aqui o COP, que é o Centro de Operações Policiais Especiais do Paraná, que fica lá em Curitiba.
a gente ministrou os primeiros cursos de operações policiais e também o primeiro curso de operações táticas especiais da unidade, assim como fizemos em outros estados do Brasil. Então, a gente dá esse suporte para outros estados, mas o COT da CORE do Rio de Janeiro só é realizado no Rio de Janeiro. E a gente abre vagas para profissionais de outras unidades. Então, normalmente a gente abre 30 vagas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e 10 vagas para outras instituições que podem pedir vaga. Então, muitas vezes, profissionais de outros estados se formam nessas vagas de estrangeiros. Queria voltar numa coisa que o senhor comentou antes, que o agente tem que ser voluntário. Ou seja, ninguém é transferido para a CORE. A pessoa tem que querer, tem que buscar, tem que ir atrás, né? Tem que querer, tem que ter vontade. Então, ser voluntário, ele é um item específico para que o policial possa ser removido para a CORE, porque trabalhar na CORE é diferente. É uma unidade de operações que está nas missões mais perigosas, mais arriscadas. A gente não é chamado para cumprir um mandado de prisão de pensão alimentícia na Barra da Tijuca, né? Então, se a CORE é acionada, a gente sabe que a coisa vai ficar feia, que a probabilidade de confronto ela é muito alta. Então, por isso, a gente precisa de policiais muito vocacionados, que estejam preparados para enfrentar as dificuldades e que gostem, inclusive, desse ambiente desafiador, com riscos, com adrenalina, porque essa que é a diferença da nossa unidade. São profissionais que gostam desse tipo de operação, que gostam desse tipo de missão e que estão preparados para o que aparecer. Como é que é o treinamento? Sim, sei que a gente não pode falar tudo, afinal a gente vai estar entregando ouro, mas assim, de maneira geral, como é que a gente pode definir que é esse treinamento para a CORE? Então, a CORE ela mantém um treinamento contínuo ao longo do ano, em módulos, né, de patrulha, treinamento de tiro, treinamento de abordagens, uma série de treinamentos ali de APH tático, né, que são os primeiros socorros. Então, a gente tem todos os treinamentos, né, daquelas especialidades que são importantes para o combatente da CORE. A gente vai ministrando ao longo dos anos uma forma de reciclagem, e você está nivelando conhecimento, está trazendo novas informações. Então, esse é um tipo de treinamento. E também tem o treinamento que é ministrado nos cursos de formação, curso de operações policiais, curso de operações táticas especiais, de operações aéreas, que aí já é em um nível mais intenso, e a gente está em busca de colocar aquele profissional, aquele policial que está ali como aluno, num pico de estresse, de desconforto físico, desconforto mental. A gente sabe que o curso é um ambiente controlado, mas em um ambiente controlado a gente tenta elevar esse profissional ao limite para verificar se ele tem condições de estar com as nossas equipes nas operações mais complicadas. Porque fazendo dessa maneira, a gente sabe que ao final a gente tem profissionais bem treinados tecnicamente, com todo o conteúdo que é passado, mas que também vão conseguir suportar momentos de estresse, momentos de desafio, de limite nas operações. Então, o curso ele tenta não só passar uma qualificação técnica profissional, mas testar ao máximo o aluno para entender se ele tem condições de estar compondo a CORE. E, além disso, queria te perguntar como é que é o dia a dia. A gente sabe, né, como é que é a realidade do Rio de Janeiro, a gente sabe que é um cenário extremamente desafiador. É operação todo dia ou dá para dar um descanso ali para a equipe? Então, o dia a dia não tem rotina, porque muitas vezes a gente tem operações planejadas e programadas, às vezes as operações surgem horas antes, de véspera, ocorrem emergências também. A CORE é uma unidade que está 24 horas pronta para emergências policiais, às vezes algum policial numa situação de risco, o policial reagiu a um assalto, foi baleado, está num local perigoso, a CORE é acionada, com aeronave, com blindado, alguém pegou um caminho errado, entrou numa favela e às vezes está encurralado, uma equipe de uma delegacia, de uma especializada, está em alguma situação difícil, a CORE é acionada. Então, em primeiro lugar, a gente não tem rotina. Quando chega para um dia de trabalho, para um dia de plantão, a gente não sabe o que vai encontrar. E a gente vai trabalhando no ritmo da Polícia Civil. A gente alterna períodos de operações ininterruptas, operações diárias, às vezes mais de uma operação num dia, até 3 operações, e às vezes alguns períodos com menos operações, né? A gente está num período agora que a gente tem está com um bom volume de operações, então é muito raro você ter um dia tranquilo ali na CORE.
mas o dia que está mais tranquilo, ou naqueles períodos sem uma missão externa, sem operações, os policiais já têm uma rotina de treinamento de lutas, treinamento físico. Então, assim, nunca é calmo. Hoje a gente está treinando, está no tatame, está na academia, está fazendo a parte física ou está na rua em operação. Qual foi o seu momento mais desafiador, assim, à frente da CORE, desde que o senhor assumiu o comando da equipe? Então, há alguns momentos desafiadores, né? Então, o primeiro foi a minha chegada na CORE, porque já cheguei ali com uma bagagem de experiência policial, já tinha alguns anos de polícia, com a qualificação técnica, formado no curso de operações táticas especiais, o que dá uma legitimidade para quem chega na CORE, mas numa velocidade diferente, porque eu estava chegando numa unidade que estava no dia a dia operações e essa não era a minha realidade antes. Então o começo foi muito desafiador e de muito aprendizado. Então eu agradeço a cada colega que me recepcionou lá, porque foi um período de aprendizado intenso, até que aquela rotina começou a se tornar um pouco mais normal, né? Aquele dia a dia de estar em operações, de estar em apoio. Então, assim, a chegada é desafiadora. E desse passado recente, a gente teve algumas operações muito emblemáticas. A gente está acostumado a estar em operações complicadas, com muitos confrontos, muitos presos, muitas apreensões, muitos criminosos neutralizados também. Mas a operação que testou muito quem estava no comando da CORE, da Polícia Civil, foi a Operação do Jacarezinho, porque a polícia sofreu um ataque ininterrupto dos órgãos de imprensa, de alguns segmentos da sociedade, por mais de 30 dias e com uma série de afirmações inverídicas. Então a gente sofreu todo tipo de ataque e a gente conseguiu demonstrar que a nossa ação havia sido legítima, que a gente tinha cumprido a missão da CORE, a missão da Polícia Civil e feito o nosso máximo naquele dia, pautados na legalidade e no profissionalismo. Então, hoje a gente já passou algum tempo aí da operação, as coisas já estão mais esclarecidas. Das 27 mortes de criminosos que aconteceram naquela operação, 26 já estão arquivadas, não se discutem mais. A gente sabe que foram ações legítimas da polícia, então você afasta qualquer tipo de alegação de que foi um massacre, de que foi uma chacina, e hoje apenas uma morte se discute. Está numa fase processual, de oitiva de testemunhas no júri. A gente tem a convicção de que esses policiais serão absolvidos, porque não há nenhuma prova contundente ali de que eles tenham agido fora da lei, além do que poderiam. Então, assim, hoje as coisas estão mais tranquilas, mas naqueles primeiros 30, 60 dias foi um período complicado e hoje, olhando para o passado, a gente fica feliz de ter passado por essa experiência. A gente aprendeu muito com isso, toda a polícia, né? Mas foi um momento muito desafiador. Uhum. Eu queria te perguntar em relação a isso, inclusive, se é difícil estar todo dia ali na linha de frente, sabe, em defesa da população, colocando a própria vida em risco e sentir que os formadores de opinião, de maneira geral, eles estão jogando contra a equipe. Como é que isso mexe com o psicológico desses agentes? Então, por um lado, trabalhar na CORE, na polícia, é um prazer pra gente, né? A gente costuma dizer que talvez se não tivesse salário, a gente ia trabalhar de graça porque a gente faz o que a gente ama. A gente pode fazer por aquelas pessoas que não tem ninguém mais por elas. São pessoas que não têm mais ninguém a quem recorrer e recorrem à CORE, à Polícia Civil. Então hoje a gente está em defesa dessas pessoas. A Polícia Civil não abandona essas pessoas que moram em áreas violentas, conflagradas. A gente está sempre cumprindo nossa missão. Então isso para a gente é motivo de orgulho. E a gente sabe que a maioria esmagadora da população do Rio de Janeiro, ela respeita o trabalho da Polícia Civil, respeita o trabalho da CORE, então isso nos dá uma segurança muito grande. Agora, chega a ser desgastante a gente ter que ficar se defendendo de acusações falsas constantemente. Eu tenho alguns estudos de algumas divulgações que foram feitas por jornalistas, por exemplo. Teve uma operação nossa naquela região ali do Meier, que o criminoso que foi neutralizado, a única foto que se tinha dele era ele com um fuzil no colo, sentado com uma camisa roxa. E essa foto ela foi editada pelos jornalistas para que o fuzil não aparecesse. E aí foi falado lá que era um homem que tinha morrido, não um criminoso que portava um fuzil. Recentemente, em uma operação de emergência, nessas prioridades que a gente foi, socorreu uma equipe que estava sofrendo disparos na Leopoldo Bulhões, ali em Manguinhos. Um criminoso foi neutralizado em confronto. Esse criminoso já tinha sido preso 3 vezes por tráfico, tinha mais de 10 passagens na polícia,
Um irmão dele já havia morrido em confronto com a polícia, um outro irmão já tinha sido preso, o pai já tinha sido preso, e a notícia que saiu no jornal era que a Core tinha matado uma promessa do UFC. Um jovem, esse indivíduo tinha 41 anos, a matéria dizia que era um jovem que era promessa do UFC. Então a gente tenta sempre apresentar a verdade, né? Agir com total transparência, explicar o que aconteceu. A gente sabe que o erro pode acontecer, a gente treina muito, trabalha para não errar, e as críticas podem vir, mas o que a gente tem percebido é que as críticas estão vindo ainda quando a polícia tenha trabalhado de uma maneira próxima à perfeição. A polícia foi lá, cumpriu sua missão, correu tudo bem, não teve nenhum inocente ferido, quem tinha que ser preso foi preso, quem confrontou com a polícia foi neutralizado, e a polícia ainda assim é criticada. Então isso realmente é desgastante, mas hoje, como não existe mais o monopólio da informação, né, da divulgação, esse podcast aqui é um exemplo disso, as redes sociais, a gente tem conseguido demonstrar cada vez mais para a população e para alguns formadores de opinião a realidade. Então acho que essa guerra que já foi muito desequilibrada e injusta, ela está ficando mais equiparada, e hoje a população, principalmente do Rio, ela conhece muito bem os detalhes do trabalho da Core e respeita muito a nossa unidade. Uhum. O senhor falou de algumas operações em que acabou chegando ali no extremo do criminoso precisar ser neutralizado, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente conversou semana passada sobre uma outra operação em que não houve confronto. Ou seja, a Core podia ter ficado em casa naquele dia, né? O que determina a maneira como a Core vai agir numa operação? Então, os policiais da Core são preparados para o pior, mas a gente espera sempre que a operação transcorra dentro de uma tranquilidade, que não haja confrontos, que a gente consiga dominar o terreno para que a Polícia Civil possa trabalhar. A gente tem um exemplo agora recente de uma operação em Senador Camará com 9 presos, 7 fuzis apreendidos, nenhum morto. Recentemente, no apoio da RE, foram 17 fuzis apreendidos, mais de 10 presos e também nenhum morto. Então a gente sabe que essas operações com presos e apreensões, elas são uma rotina da polícia. Um ponto fora da curva é quando há o confronto e esses criminosos são mortos. E o que diferencia, né? Eu devolvo essa pergunta. Por que a Core ela faz uma operação, por exemplo, na Nova Holanda, Complexo da Maré, num dia não tem um tiro sequer, e aqueles mesmos policiais, a mesma equipe, voltam numa operação e há um confronto intenso? Então só tem uma coisa que pode responder essa pergunta. É o criminoso que buscou atacar a polícia, efetuar disparos, e o policial, para se defender, para defender o seu companheiro, para defender aquela população, ele teve que responder os disparos para neutralizar aquela ameaça. Então não há dúvidas que quem faz a opção pelo confronto é o criminoso. A polícia, ela apenas reage àquela ação violenta. Então a gente espera que em breve a gente tenha um estado mais seguro, né? Hoje a pauta é muito focada na redução de letalidade policial, né? Que é quando ocorre morte de criminosos em confronto com a polícia. É o que todos nós queremos, mas a gente acredita que a gente só vai chegar a um estado mais seguro com a redução da impunidade, com a manutenção dessas pessoas violentas por mais tempo na prisão. Hoje a gente percebe que às vezes criminosos violentos ficam pouco tempo presos, e não restringindo a atuação policial, porque isso, na verdade, estimula o crime. Então, para a gente é sempre importante, é sempre melhor quando as operações transcorrem dentro da normalidade, sem confrontos, mas a gente está preparado para o pior. Então, se tiver confronto, se atirar na Core, se atirar na polícia, os policiais estão muito bem treinados para responder isso e neutralizar os agressores. Eu tenho uma pergunta aqui que eu me lembro que eu já coloquei ela numa outra pauta que tinha a ver com a Core, mas na verdade antes do seu período na Core. Se eu não me engano, eu não consegui usar essa pergunta na época, mas era uma coisa que eu queria muito saber, que me interessava muito, que é o que passa na cabeça de um agente da Core quando ele está no confronto, quando ele está ali no meio da comunidade, um terreno totalmente conflagrado, sendo atacado. O que passa na cabeça desse agente? Então, o medo, ele existe em todo profissional, é inerente ao ser humano, né? E muitas vezes é um sentimento que preserva a sua vida. Então, às vezes tem
antes da operação uma preocupação, algum medo que a gente supera, aquela preocupação. Mas nesse momento que você falou, quando a operação já começou e começou um confronto, só tem a técnica e o trabalho que tem que ser feito. Não passa mais nada pela cabeça. Então parece que vira uma chave. Então se ouvir o confronto, tem uma equipe e você sabe o que tem que fazer. Então o policial ali, ele não fica preocupado, ele não fica com medo, não tem receio, porque ele sabe que está muito bem preparado para o que tem que fazer. Então às vezes as pessoas perguntam, mas será que o policial da Core não fica com medo quando já começou um confronto, está numa operação, numa situação mais difícil? Não, a gente está acostumado com esse tipo de trabalho, a gente gosta desses desafios e a gente sabe que a gente é muito bem treinado e preparado para superar esses desafios. Então quando começa um confronto, parece que vira uma chave, todo mundo já sabe o que tem que fazer, e a gente vai para cima do agressor, vai para cima da ameaça e consegue resolver o problema sempre. O policial ele já sai do COP ou do COT com esse direcionamento, com essa cabeça, ou ainda precisa ali de um tempo até ele estar pronto para estar numa operação sem oferecer risco para ele e para os colegas? Então, os cursos, eles trazem uma capacitação técnica muito boa para que o policial não se coloque em risco ou também não coloque em risco um outro profissional da sua equipe. Agora, você ter um profissional de alto nível ali na Core, que está preparado para todas as situações, que sabe fazer uma leitura muito boa do ambiente, ter a melhor postura, ter resultados eficientes, isso você constrói ao longo de anos. Então é um conjunto da formação do profissional nos cursos e horas de operações. O cara tem que estar diariamente nas operações, vai acostumando, vai conhecendo o terreno, vai fazendo a leitura daqueles ambientes. Então é um conjunto de uma especialização técnica, de uma conclusão de um curso e muitos anos de experiência. A gente falou, né, de momentos desafiadores, mas além disso, qual foi o momento mais gratificante do teu trabalho? São tantos momentos gratificantes aí. E o principal é quando a gente consegue salvar uma vida, né? Então a gente já teve inúmeras operações que os profissionais da Core, eles foram determinantes na preservação de vidas, tanto de moradores que tenham sido baleados por criminosos, e a gente faz o socorro quando a gente encontra. Então já foram diversos casos. Quando a gente consegue socorrer um colega baleado, tanto da Polícia Civil quanto de outras instituições. Quando a gente tem alguma informação de uma emergência, um policial encurralado, um policial baleado em algum ponto, e a gente sabe que os segundos fazem a diferença na nossa ação, a gente está pronto, a gente sai muito rapidamente e consegue fazer a diferença. Então, assim, para a gente, gratificante é quando a gente consegue salvar uma vida, preservar um cidadão que está numa situação complicada, um policial, resgatar alguém que está nas mãos de criminosos. Então, assim, tem inúmeros exemplos que a gente poderia contar aqui, mas a gente guarda sempre esses momentos gratificantes. São pessoas aí que a todo tempo nos visitam na Core, agradecem e lembram que em algum momento uma equipe da coordenadoria foi diferencial. E é muito comum as pessoas dizerem que as pessoas que já passaram por essas situações complicadas, que quando percebeu que um blindado da Core estava chegando, que uma equipe, ou quando ouviu o barulho do águia se aproximando, sabia que não, agora minha vida vai ser salva porque a Core está chegando. Então, para a gente, o momento mais gratificante é esse. É possível o senhor contar alguma história de alguma operação que tenha sido emblemática na sua carreira? Como é que transcorreu isso e como é que foi o seu papel nesse trabalho? A gente tem muitas missões emblemáticas, né? São inúmeras. Talvez eu vou citar aqui um pouco mais recente. A gente fez um planejamento junto com a Polícia Civil do Pará para tentar capturar o criminoso mais procurado daquele estado, o L41. Ele estava com um bando do Pará, escondido aqui no Rio de Janeiro nos últimos anos, e por ter se sentido seguro nas favelas aqui, tanto por conta das restrições a operações policiais, pelas barricadas, pelas dificuldades dos fuzis que existem aqui, ele passou a ordenar ataques contra profissionais de segurança pública no Pará. E mais de 40 policiais foram executados no Pará ao longo de 2 anos. Então a gente via no rosto dos profissionais da Polícia Civil do Pará
a importância da gente conseguir prender aquele cara para preservar as vidas dos profissionais que muitas vezes estavam sendo atacados lá. E a gente fez um planejamento em uma oportunidade que a gente não conseguiu chegar no nosso objetivo, e faz pouco tempo que a gente deflagrou essa operação, um planejamento muito bem feito, uma atuação bem sincronizada e harmônica entre as equipes de terra, os blindados e as aeronaves, e a gente conseguiu neutralizar em confronto o L-41 e todo o seu bando. Então foram 13 delinquentes mortos em confronto, foram 13 fuzis apreendidos, uma ação muito importante da CORE, em apoio à Polícia Civil do Pará. A gente contou também com o apoio do BOP, que é uma unidade co-irmã, que tem trabalhado muito com a CORE, e isso é motivo de orgulho para a gente também. Então eles nos ajudaram a fazer um cerco no terreno. Então assim, tudo convergiu bem, e a gente viu o resultado, como foi importante para o estado do Pará. Então foi uma missão desafiadora, porque a gente sabia que era difícil alcançar o objetivo, mas que tudo deu certo. A gente terminou com um grande objetivo concluído ao final. É engraçado você falar do BOP, porque justamente uma anotação que eu tinha feito aqui para perguntar tem a ver com eles. Queria perguntar como é que é a integração hoje da CORE com as delegacias especializadas, com as delegacias distritais, com o BOP, com a Polícia Militar, com outras forças de segurança. Como é que funciona isso no dia a dia? Se existe uma troca aí de informação e de experiência o tempo todo, ou se isso ocorre pontualmente nos momentos de necessidade? Então, primeiro falar das unidades da Polícia Civil. Essa proximidade ela é muito grande, porque a gente tem laços de amizade, tantos amigos aí que estão em outras delegacias, pessoas que já passaram pela CORE. Então, é muito fácil, principalmente as delegacias que nos demandam constantemente, que estão normalmente fazendo operações em favelas, né? As delegacias especializadas em regra, DRFA, DRFC, DRF, DRE, ADAI, são tantas delegacias especializadas que nos pedem apoio. Então assim, a gente acaba tendo uma proximidade muito grande. E como que funciona? Quando eles têm uma informação, sabem que a área é complicada, que precisam da CORE, de blindado, de aeronave, eles sentam com a gente faz o planejamento e divide ali qual que vai ser a atuação de cada equipe. Então a gente tem uma proximidade muito grande e um vínculo mais que profissional, de amizade com muitos desses colegas, né? Com outras instituições é um pouco mais difícil. Às vezes a gente tem que quebrar algumas barreiras para começar a trabalhar em conjunto e para manter essa parceria, né? Porque é tão difícil quanto você iniciar uma parceria, é você manter. E com o BOP é um motivo de felicidade hoje a proximidade das unidades. A gente sempre teve uma proximidade. Quando a CORE estava em alguma operação mais complicada, Jacarezinho, por exemplo, eu recebi a ligação do comandante à época: Fabrício, estamos prontos aqui no batalhão, preciso de apoio, a gente pode ajudar de alguma maneira. E naquele momento a situação já estava ficando controlada. Assim como o BOP está em umas operações mais complicadas também, a gente coloca a nossa equipe à disposição, blindado, aeronave, e é muito comum esse apoio mútuo, né? A gente está apoiando o BOP está apoiando a CORE. Só que nos últimos anos, né, principalmente quando chegou o tenente-coronel Uirá no BOP, a gente se aproximou muito. Então a gente tem conseguido fazer treinamentos conjuntos, operações conjuntas, e isso quebrou algumas barreiras, porque quando você fala de duas unidades de operações especiais, da Polícia Militar e da Polícia Civil, às vezes tem alguns profissionais que ainda têm uma resistência, que tem alguma vaidade, e a gente conseguiu atropelar isso tudo. Hoje as unidades trabalham muito bem juntas, e quando você pensa em duas unidades muito bem treinadas, com equipamentos, né? Quando a gente fala de uma operação conjunta entre a CORE e o BOP, a gente está falando do dobro de blindados, do dobro de profissionais qualificados, do dobro de atiradores, do emprego de aeronave, tanto da Polícia Civil, da CORE, quanto da Polícia Militar. Então a gente dobra, multiplica os meios. Então para o criminoso é uma preocupação muito maior. E para a população que quer ver isso, quer ver as instituições trabalhando em conjunto, é muito legal. Então hoje eu acho que fica uma marca desse período que eu estou na CORE, do período que o tenente-coronel Uirá está no BOP, que é essa integração, essa proximidade. Recentemente ele nos presenteou com uma bandeira conjunta, uma bandeira que tem o símbolo, depois se eu puder eu coloco a foto aqui até para divulgar, que tem o símbolo da CORE e do BOP. Ele falou: Fabrício, a gente está sempre fazendo uma operação conjunta, dando resultado, eu tenho que pegar a bandeira do BOP, você tem que pegar a da CORE, a gente junta naquela operação e às vezes não consegue achar a equipe que está com a bandeira da CORE está longe, ou do BOP, vamos fazer uma bandeira junta. Então assim, eu acho que hoje é um motivo de orgulho, de felicidade para os profissionais da CORE, do BOP,
essa proximidade, esse respeito mútuo, e eles saberem que tem sempre uma unidade co-irmã aqui que está pronta para ajudar, e da mesma forma a gente sabe que o BOPE está sempre pronto para quando a Core precisar. Como é que o senhor enxerga hoje o futuro da Core? O que pode acontecer? Ou a tendência é que continue tudo mais ou menos na mesma estrutura? Então a Core ela evoluiu muito ao longo dos anos, né? Eu falei aqui do Rodrigo Oliveira que é uma grande referência para mim, um grande amigo, mas eu recebi recentemente o Reimão fera aí também, né? Já foi coordenador da Core, é um cara que foi responsável por esse início aí da reestruturação da Core, e ele visitou lá com a equipe dele, com o Magalhães, com toda a equipe, e ficou surpreendido com a evolução que a Core teve nesses últimos anos. Ele falou: Fabrício, eu vim aqui, tem coisas que a gente não imaginava que estavam acontecendo. Então, assim, a Core ela está numa evolução muito grande, e essa evolução não vai parar, principalmente a evolução tecnológica. Evidente que tem algumas atuações nossas na parte de tecnologia, de estratégias, que a gente tenta preservar e não falar, até para que a criminalidade não possa se adaptar, mas a gente está evoluindo muito. A gente sabe que a gente tem que evoluir, a gente não pode parar no tempo. Os desafios cada vez ficam maiores, né? Hoje você realizar uma operação policial no Rio está muito mais complicado que há 3 anos atrás. Hoje as barricadas se multiplicaram. Algumas favelas que não tinham barricadas, hoje têm barricadas complicadas, pesadas, verdadeiras obras de engenharia. O crime organizado está muito fortalecido nas favelas. A quantidade de armas nas mãos de criminosos está maior também. A violência desses criminosos contra as aeronaves, contra os blindados, contra as nossas equipes aumentou bastante. Então, se a gente não utilizar o treinamento, a tecnologia e a criatividade para superar esses obstáculos, a gente vai acabar tendo problemas. Então, assim, a palavra lá é sempre evolução. Se a gente analisar hoje a resolução da Core de 2005, né, a resolução que desenha todo o formato, toda a organização da Core, ela já não retrata mais a realidade. A gente já está em vistas de fazer uma nova resolução. A gente tem uma série de sessões e de atuações ali que não existiam há 18 anos atrás e que hoje fazem parte do nosso trabalho, do dia a dia. Então a gente está em evolução constante. Tenho certeza que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para a Core, a gente vai ver uma unidade muito mais bem treinada, muito mais preparada, com uma tecnologia de ponta. Eu acho que a palavra é essa, sempre em evolução. O senhor comentou, né, que antes da Core passou por algumas delegacias e também falou de colegas que hoje estão em delegacias especializadas, por exemplo, e que foram da Core. Como é que essa diferença de visão pode contribuir com esses dois lados? Por exemplo, aquele agente que teve ali contribuindo com as investigações de uma determinada delegacia, o que ele contribui quando ele chega na Core, essa experiência que ele tem, e o que o cara que tem aquele treinamento operacional da Core, ele pode contribuir com uma delegacia quando ele vai para lá? Então, o profissional que já passou por uma delegacia especializada, por uma delegacia distrital e chega à Core, ele é um profissional mais completo, porque ele tem uma visão de um todo da Polícia Civil. Ele entende muito bem as dificuldades de uma investigação policial. Ele entende que quando uma investigação chegou até um imóvel, chegou até um alvo, conseguiu localizar a casa ali onde está aquela pessoa para ser presa, não foi fácil. Então ele valoriza muito o trabalho de investigação e sabe dessas dificuldades, sabe o que a gente tem que fazer para apoiar. E por outro lado, quando um profissional que passou alguns anos na Core, se formou nos nossos cursos, tem experiência de operações, ele vai para uma delegacia especializada ou para uma distrital, ele normalmente vai ser o cara que vai estar ali liderando as equipes operacionais. Ele é o cara que ele pode orientar os demais policiais a não se colocar em risco, a proteger a sua equipe. Ele é um cara que vai estar acostumado com algumas situações de agressões, de violência que possam acontecer contra a equipe, e vai, além de organizar, né, a equipe, orientar os profissionais, ter condições de tirar os demais profissionais daquele momento complicado. Então, assim, eu acho que é muito bom você contar com profissionais que tem essa experiência de operações. Isso aí pode agregar muito para a equipe. E também é bom quando a gente tem profissionais de operações que já passaram por histórico de investigações. Isso deixa o profissional mais completo. Bom, a Carepol, a gente sabe, está a todo vapor atualmente, né? Já estão rolando as aulas aí para os futuros policiais que vão se formar em breve.
Eu queria perguntar o que o senhor recomenda para esses futuros policiais que queiram fazer parte da CORE, mais do que simplesmente fazer o curso. Mas o que o senhor recomenda para a formação deles como profissionais? Eu tenho duas recomendações, né? Assim, quem sou eu para fazer recomendações para tantos profissionais que a gente sabe aí? A gente está com uma turma de delegados em andamento, são pessoas fora de série. Hoje a gente sabe que o concurso está cada vez mais difícil, então quando passa essa peneira aí, a gente sabe que são excelentes profissionais que estão ingressando na Polícia Civil. A gente fica muito feliz porque a gente precisa de aumentar o nosso efetivo, a gente precisa dessa mão de obra. Mas eu queria falar duas coisas aqui que para mim foram fundamentais. Primeiro, valorizar muito a experiência. E quando eu falo em valorizar a experiência, é você ter por perto pessoas que já estão aí há 20, 30, 35 anos na polícia. Ouça essas pessoas, converse, peça conselhos. Às vezes você está pensando em fazer uma operação, um planejamento, está querendo fazer uma diligência, uma abordagem. Então, a voz da experiência muitas vezes vai evitar com que você passe por problemas e talvez te mostre o melhor caminho. Então, assim, nessa minha jornada da Polícia Civil, que eu me considero novinho ainda, mas já estou com 21 anos de polícia, sempre foi guiada pelos mais antigos, com muito respeito a eles. Hoje eu faço questão de ter profissionais mais antigos na minha equipe e muitas vezes chega aquele que quer se aposentar, fala que está com tempo, fala, não vai embora não, fica aí que você tem muito para me ajudar ainda. Então o primeiro conselho é ouvir os mais velhos, ouvir a voz da experiência, ouvir aqueles bons profissionais que já estão nessa estrada há muito tempo, porque a gente pode aprender com os acertos e também com erros que já aconteceram, e outro, valorizar muito o treinamento. Então, a gente faz no momento de crise, no momento assim de estresse, o que a gente treina. Então, o profissional tem que treinar. Esses policiais vão estar recebendo armas de fogo, alguns talvez nunca tenham tido contato com a arma, então é muito importante conhecer o seu equipamento, ir para estande de tiro, treinar e ter condições de você utilizar a arma para se defender, para defender a sua família, para defender o seu colega. Então, acho que essas duas dicas aí, né, podem ser úteis, fizeram muito bem para mim, que é estar treinando, estar buscando uma qualificação e estar ouvindo muito a voz da experiência. Bom, esse aqui foi o Domingo de Lei, podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para receber os nossos programas na hora e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Eu quero agradecer muito ao delegado Fabrício Oliveira. Muito obrigado, doutor, pela participação aqui. Eu que agradeço, foi um prazer, o tempo passou rápido. E a gente fala aqui para diversos ouvintes, né? Mas especificamente para o público interno da Polícia Civil, para os alunos que estão na Cadepol, as portas da CORE estão sempre abertas. E quem quiser fazer uma visita, conhecer, passar para bater um papo, só chegar lá na Cidade da Polícia, procurar a CORE, que a minha porta está sempre aberta. Bom, fica aí então essa recomendação. A gente volta em breve para contar muito mais sobre o trabalho da Polícia Civil. Um abraço e até lá!